De olho na questão de número 18, reservada hoje para falar sobre o princípio da anualidade eleitoral. A questão número 18 caiu no ano de 2016 pela banca VUNESP e tem o seguinte entendimento. Vamos marcar aqui a alternativa correta, letra A. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Para que nós possamos resolver essa questão, a gente precisa ter em mente o que está previsto no artigo de número 16 da Constituição Federal, que vai tratar sobre um dos princípios, quiçá um dos maiores princípios da justiça eleitoral, do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral. O que esse princípio diz? A lei, veja, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação. O que isso significa? Que a partir do momento da publicação já está correndo a vigência daquela lei. Portanto, inocorre, neste caso, a famosa vacatio legis, que é aquele período, aquele intervalo para que aquela lei publicada entre em vigor. A lei que altera o processo eleitoral, não. Ela entra em vigor na data da publicação, porém a sua eficácia somente ocorrerá após um ano da data de sua vigência. Por isso que é princípio da anualidade eleitoral, muitos doutrinadores chamando de princípio da anterioridade eleitoral também. Então nós temos dois conceitos, o de vigência, que se dará na data da publicação, e o da eficácia um ano após a data da vigência. Não é? A letra A traz justamente a literalidade desse artigo de número 16 da Constituição Federal e será o nosso gabarito. Tá? O que nós precisamos atentar é o seguinte, o artigo 16 da Constituição ele sofreu uma alteração pela emenda constitucional de número 4 do ano de 93. Antes da emenda, nós não tínhamos no artigo 16 a divergência entre vigência e eficácia. Após a emenda 4 de 93, nós temos então esses conceitos presentes no artigo, de quando que entra em vigor e quando que aquela lei que altera o processo eleitoral terá sua eficácia. Tá? A letra B. As leis e os regulamentos que alterarem o processo eleitoral somente entrarão em vigor um ano após a promulgação. Falso, porque regulamentos não está descrito no artigo 16. C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, muito bem, aplicando-se à eleição que ocorra até um ano da data de vigência? Não. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. D. As leis e regulamentos que alterarem o processo eleitoral entrarão em vigor na data de sua publicação, aplicando-se à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. Falso por conta dos regulamentos, né? Não se aplica. E letra E. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor imediatamente após a sua promulgação. Vamos aqui fazer uma comparação da letra A com a letra E. Veja só, a letra A diz, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. A letra E, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor imediatamente após a sua promulgação. Falso, não é após, é imediatamente, né? Entrará em vigor na data da publicação. Ok? Por isso que a letra E está falso e, de fato, o gabarito é a letra A. De olho na questão, a gente se vê daqui a pouco com a questão de número 19. Um abraço, tchau, tchau.